natureza, como é que podemos afirmar uma coisa dessas? Há culturas diferentes que se comportam de uma forma diferente, onde a coletividade é mais importante que o indivíduo, por exemplo, né? Não estou dizendo que isso é melhor ou que é pior, apenas uma constatação. Existem esses exemplos. Mas no caso, então, a direita vai defender o capitalismo. E a ideologia, entre aspas, oficial do capitalismo é o chamado liberalismo. O liberalismo, curiosamente, na época do absolutismo, né, período final da Idade Média, início da Idade Moderna, o liberalismo já foi considerado, né, uma ideologia, uma corrente de pensamento da esquerda. Exato, da esquerda. Naquela época, né, o liberalismo foi considerado esquerda. Por quê? Porque os liberais, né, a classe burguesa, que patrocinava os pensadores liberais e adotava essa corrente de pensamento, os liberais queriam derrubar o antigo regime, né, os monarcas, os reis absolutistas, né? Então isso era considerado mais progressista para a época. E eles defendiam coisas como democracia, né? Escolher os governantes através do voto, ou então, pelo menos que os reis aceitassem uma constituição elaborada por representantes do povo, tal como Locke defendeu, né? John Locke, que foi um dos precursores do liberalismo, né? na Inglaterra, no Reino Unido. Então, que o rei pelo menos respeitasse as leis que alguns representantes do povo iriam elaborar, né? Só que o detalhe é que os liberais, desde o começo da história do liberalismo, eles sempre rejeitaram a participação, não todos, é óbvio, né? Vamos lembrar disso, nem todos foram assim, mas muitos, né, deles, pelo menos aqueles que se destacaram mais, né, em especial aí vamos citar então o próprio John Locke, eles rejeitaram a participação da parte da população, as camadas da população que eram, né, menos abastadas, que não tinham propriedades, que não tinham riquezas, que não tinham dinheiro, os pobres, né? Então, para alguns liberais não era bom que os pobres participassem da democracia, porque através do voto eles poderiam eleger seus representantes que acabariam então prejudicando os interesses dos proprietários da classe burguesa, os ricos. Curiosamente, o próprio John Locke dizia que o próprio corpo do indivíduo era sua propriedade. Então, se o meu corpo é minha propriedade, todos teriam propriedade, certo? Só que isso também seria um argumento contra a escravidão, né? Mas também, ironicamente, o John Locke enriqueceu traficando escravos. Então, uma incoerência aí do pensamento liberal desde os seus primórdios, né? A democracia restrita apenas aos proprietários ricos. Com o tempo, essa ideia de democracia foi se espalhando pelo Ocidente, né? E com a pressão popular, movimentos socialistas, movimentos de trabalhadores que lutaram, né, por melhores condições de vida. Porque vamos lembrar aí, no século XIX, o capitalismo era extremamente voraz e os trabalhadores não possuíam direitos, né? Nenhum direito. Então, os trabalhadores trabalhavam praticamente o dia inteiro, muitas vezes, mulheres grávidas trabalhando, crianças trabalhando, em fábricas insalubres, né? Então os trabalhadores começaram a se indignar, se revoltaram, né? É uma coisa que era esperada, né? E começaram a surgir algumas teorias novas, né? O pensamento socialista foi se formando, foi ganhando né, consistência, né? Então os liberais tiveram que começar a ceder um pouco espaço. Isso já era um momento que a burguesia já estava instalada no poder ou mancomunada com a nobreza, como no caso da Inglaterra, né? No caso da Inglaterra, a classe burguesa fez uma parceria com a nobreza, né? Por quê? Porque os nobres tinham controle sobre os campos e os burgueses tinham as manufaturas, né, nos centros urbanos. E o principal produto da Revolução Industrial Inglesa era o tecido feito de lã ou de algodão. E onde é que é produzido a lã e o algodão? Onde é que são produzidos essas matérias-primas? Onde são produzidas? No campo. Então, ovelhas são criadas nos campos, o algodão plantado nos campos. Então, os nobres entraram em acordo com a burguesia. Claro, antes aconteceram várias revoltas,
atritos entre esses dois grupos sociais, né? Mas eles acabaram entendendo que seria mais inteligente entrarem num acordo. Então, os nobres controlavam os campos, expulsaram os camponeses, que é a maioria da população na época, e nos campos passaram, então, os campos cercados, né, passaram a produzir, né, algodão e ovelhas, né, que era matéria-prima para as manufaturas, as fábricas, né, dos centros urbanos controladas pela classe burguesa. Esses trabalhadores camponeses não tinham para onde ir, iam para as cidades, aí ficavam mendigando nas cidades. Foram surgindo, então, bairros muito pobres, as pessoas ficavam, né, passando fome nessas periferias dessas cidades inglesas. E o governo, sob pressão da classe burguesa e também da nobreza, criou leis para obrigar essas pessoas a trabalharem mesmo ganhando uma miséria, centavos, né? Então as pessoas eram obrigadas a trabalhar, caso contrário seriam presas. E assim se formou então uma mão de obra muito barata, que era extremamente explorada nessas fábricas controladas pela burguesia, onde eram produzidos tecidos que eram vendidos para o mundo inteiro. Essa foi a Revolução Industrial na Inglaterra, certo? Com o tempo, então, os trabalhadores começaram a pensar algumas coisas, né, sobre a situação em que estavam vivendo, e surgiram, então, né, ideias socialistas, ideias de igualdade, questionando a situação a qual eles estavam submetidos, né? Então os liberais, diante desses movimentos dos trabalhadores, no primeiro momento tentaram, né, quem estava no poder, classe burguesa e tal, com o apoio, no caso da Inglaterra também da nobreza, tentaram reprimir no primeiro momento esses movimentos. Depois eles acabaram entendendo que seria uma boa ideia também ceder direitos a essas camadas da população. Até porque seria interessante que eles consumissem também os produtos que eram produzidos por eles mesmos, né? Então, por exemplo, o fim da escravidão entra nessa jogada. Vamos acabar com a escravidão, porque daí criamos aí mais uma oportunidade para que surja um mercado consumidor de pessoas que, além de serem exploradas como trabalhadores, também serão explorados como consumidores, vão consumir as coisas que eles mesmos produzem, né? Então os liberais eles tiveram uma brilhante sacada. Então isso também, né, nós podemos lembrar aí do que aconteceu numa determinada fase, né, na Europa. Aí a União Soviética surge como um Estado, né, que ostentava a bandeira socialista, né, e que vários estados da Europa Ocidental passam então a criar leis para protegerem os trabalhadores, cedem direitos aos trabalhadores e criam, né, uma série de serviços de assistência à população. Isso é o chamado Estado de Bem-Estar Social. Por que isso aí? Para conter o avanço das ideias socialistas. Então, nós vamos suavizar um pouco a vida dos trabalhadores e dessa forma vamos conter a revolta. E assim, né, vamos evitar que as ideias socialistas ganhem mais força no continente europeu. Então, essa foi uma estratégia usada pela classe dominante no controle do Estado. No Brasil, Getúlio Vargas fez algo semelhante, criando leis trabalhistas, né? Bom, muito bem. Então a direita, parte da direita liberal, né, ainda mantém, né, um apego às ideias liberais no que diz respeito ao liberalismo político. E o liberalismo político, o que o liberalismo político defende? A democracia. Democracia liberal representativa. Essa é a proposta básica, né? Mas há uma parte da direita que é conservadora. Há uma direita conservadora que rejeita mesmo a participação das camadas mais pobres da população nas decisões políticas. Querem conter o avanço das camadas mais pobres da população. Porque eles entendem, e é óbvio que isso pode acontecer realmente se camadas mais pobres da população participarem mais ativamente das decisões políticas da sociedade, um modelo democrático. Eles entendem que podem perder o seu status de poder se isso acontecer. Então eles são conservadores. E conservadores não só do ponto de vista político, né?
onde então eles vão defender o autoritarismo, mas eles são conservadores também do ponto de vista moral. Então eles querem conter também qualquer modificação dos valores morais que influenciam o comportamento das pessoas, e nisso eles ganham apoio da igreja, né? Do cristianismo como um todo. Claro que há exceções dentro do que nós chamamos de cristianismo, mas a maioria das igrejas estão mancomunadas com a classe que está controlando o Estado, a classe que está no poder.